gente vai estar fazendo a nossa atividade do livro de produção de texto. A gente vai estar conhecendo um gênero textual, que é o gênero textual conto. Aí a gente tem aqui, ó, na página 16, a gente começa com o conto e ele vai até a página 18. Então, vocês estarão fazendo a leitura do texto e depois a gente vai estar respondendo a atividade. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre o gênero textual que a gente está estudando dessa vez. O gênero textual que a gente está estudando é o conto. E o conto é uma narrativa ficcional. Ela sempre vai ser uma coisa inventada. E ela é narrada por alguém, sempre vai ter um narrador, seja ele participante ou não da história, seja ele dentro da história ou não. E ele é apresentado ao leitor como personagens e um enredo, que seria a história que ele vai ser contada. Esse conto ele vai ser conhecido por causa do seu tamanho, porque tanto ele pode ser assim grande, como ele pode ser somente de uma folha. Então não vai ter um tempo certo um momento certo pra gente estar. Então, não vai ter um tamanho certo, exato pra gente estar construindo um conto. A cronologia do conto, o tempo em que ocorre, não vai interferir em nada, porque a gente vai ter o local, independente de onde seja que esteja acontecendo esse conto, e a gente vai ter os personagens se adaptando àquela realidade, como qualquer outra história. A gente tem aí alguns aqui no texto, né? A gente tem alguns escritores que ficaram bastante conhecidos nesse gênero textual, que é Machado de Assis, Clarice Lispector e diversos outros escritores. Aí a gente passa para a nossa atividade. Na primeira questão diz assim: a tradição de contar histórias é quase tão antiga quanto a história da humanidade. De que maneira você associa o dito popular? Quem conta um conto aumenta um ponto a tradição de contar uma história. Vocês vão explicar aí como é que vocês acham, o que é que vocês acham em relação a esse dito popular e em relação às histórias que são contadas ao redor dos tempos, certo? Na segunda questão diz assim: sobre o conto inicial, Guerra Civil, que tipo de conto você acredita que ele seja? Um conto de fadas, um conto popular, um conto de mistério ou um conto de humor? Aí vocês vão estar aí respondendo qual vocês acham que é mais parecido. Terceira questão diz assim: ainda sobre o conto Guerra Civil, responda: qual é o enredo? Escreva resumidamente. Você vai dizer mais ou menos sobre o que ele está contando aí no conto que vocês leram aí nas páginas anteriores. Letra B. Quem conta a história? Participa dela ou apenas transmite? Ele quer saber se o narrador, a pessoa que está contando a história, ela é uma personagem da história ou se ela está por fora contando a história, que ela não está presente na história. Você vai dizer se a história é transmitida por quem narra ou ela ou o narrador, ele é um personagem da história. Na letra C diz assim: em que espaço e tempo desenvolve-se a trama? Aí você vai dizer o tempo, espaço, qual o local em que isso acontece, e o tempo seria se é no período do dia, da tarde, da noite, etc. Qual é o clímax? O clímax é aquele momento mais importante da história. Por quê? O clímax é aquele momento que você achou que tinha perdido tudo na história, que tudo tinha acabado. Aí ele volta com a novidade. Então, vocês vão procurar qual é o clímax dessa história, a parte importante, a reviravolta aí. E vão estar identificando aí. Letra E. Qual é o desfecho? Como é que acaba essa história? Letra F. A história apresenta diversos personagens. Qual deles você acredita ser o principal e qual a função dele na narrativa? Então, aí é uma resposta pessoal. Você vai dizer qual deles que você acredita que é o personagem principal e a função dele. Na quarta questão, você vai escrever o seu conto. É o momento de vocês escreverem aí. Vocês vão observar elementos
que devem ter nessa narrativa e vão contar a história de vocês, da forma que vocês quiserem, certo? Responda a atividade, bom desempenho. Daqui a pouco a gente volta com a resposta.